Então, começamos a nossa reunião hoje com a presença brilhante do nosso querido Dr. Augusto Sampaio, que diretamente de Portugal vai nos apresentar um caso. Estávamos há pouco trocando experiências, ideias de como funcionam as nossas rotinas da flebologia moderna. E então eu passo a palavra para o Dr. Augusto, que vai nos apresentar um caso agora. Perfeito, então. Então, novamente, muito obrigado aos meus colegas e grandes amigos, né, de flebologia por essa oportunidade. Eu coloco aqui, então, compartilhar a tela, desktop 1, né? Ok, então esse caso é de um rapaz de 24 anos que é cozinheiro, né? E que compareceu-nos para uma avaliação. Esse caso tem o acompanhamento praticamente completo dele. Ele esteve nessa última semana para um tratamento complementar, então vai ser bem interessante porque eu tenho o segmento de tratamento, né? E é isso, então, cozinheiro com sobrepeso leve, com história de varizes. Ele tinha 24 anos, né, com história de varizes desde os 14 anos de idade, maiores no membro esquerdo do que do membro direito, com dor importante no membro inferior esquerdo e já com edema vespertino diário, também maior na perna esquerda do que na direita. Ele já havia consultado em outro serviço, foi feito ecodoppler, indicada a cirurgia, não foram prescritas meias de compressão. É bastante comum os pacientes nos procurarem com insuficiência de informações já dadas por avaliações prévias, porque isso é um pouco cultural, sem generalizar, mas via de regra em Portugal os cirurgiões são muito diretos, né? Tem que operar, marca a cirurgia quando quiser, né? Então ele tinha essa aparência então de varizes na face anteromedial da coxa. Tinha já um trajeto palpável na zona da coxa, mais ou menos nessa zona aqui, um trajeto palpável de uma veia bem superficial, e que já com uma leve hiperpigmentação espontânea, né? E depois havia, lógico, uma quantidade maior de varizes nessa face medial aqui da perna e até próximo do tornozelo, né? O jeitão assim parecia que pudesse ser alguma safena acessória lateral, eventualmente algum comprometimento de magna nesta zona. E aqui a gente consegue ver em detalhes então algumas varizes maiores já nessa zona da perna com algum grau de pigmentação, e algumas varizes aqui escondidas um pouco por causa da pilificação, né? Essa é uma visão, então, frontal e, como podem observar, também existiu um quadro muito menor na coxa esquerda. Essa aqui, então, é o mapeamento de varizes dele, onde aqui, então, o que a gente pode chamar a atenção é um refluxo na veia femoral comum, que não era transmitido para a femoral, um refluxo na junção safeno-femoral, sendo que a safena, esse segmento que está tracejado, são os segmentos que são intrafaciais, né? E os segmentos que são contínuos são extrafaciais, ou epifaciais, ou superficiais. E havia um refluxo também na junção da safena acessória lateral com a magna, nesta zona, com um aneurisma. Eu coloquei uma ectasia, mas era um aneurisma na verdade, porque tinha 16,5 milímetros, e de J mais 27 para baixo, ela era então epifacial. A magna tinha algumas alterações aqui na sua gênese, uma aplasia segmentar e uma hipoplasia significativa nesse segmento, onde existia então aqui também uma acessória com uma ectasia de 10,6 milímetros na altura do joelho, e isso tudo que então dava origem a todas essas tributárias na parte inferior. Então, era isso que nós tínhamos então nesse paciente. Temos ali a imagem, essa aqui é da junção safeno-femoral, e aqui é da veia safena magna acessória no segmento dela, que ela era então intrafacial, lá de J mais 27, portanto, para cima, né? E aqui temos uma avaliação em detalhe, então, da junção, porque isso daí iria implicar nas decisões de tratamento. Fizemos o teste de bloqueio, porque eventualmente essa magna pudesse não estar com refluxo, se o refluxo fosse, já que o refluxo era ostial, poderia não estar com refluxo, por quê? Porque por um efeito de sifão, como a acessória estava dilatada, poderia causar esse efeito de aspiração do refluxo, de um eventual refluxo da magna.
Então, o que nós fizemos durante o ecodoppler? Nós apertamos aqui, eu chamo a minha secretária, né, vejo com a ecografia, marco na pele exatamente o ponto que eu quero que ela comprima, eu pedi para ela comprimir este ponto daqui e interroguei novamente a máquina no ecodoppler. E essa interrogação mostrou que, ao se fechar aqui, o refluxo não desviava para a máquina. Então, a máquina, ela era, então, sem refluxo, numa situação natural, e tanto se fizéssemos uma simulação de eliminação deste defeito com a compressão desse ponto, ela não se tornaria refluxiva. Isso é importante por quê? Porque eu tive alguns pacientes há muitos anos atrás, onde eu tratava exclusivamente a máquina e depois da cirurgia o refluxo descia pela máquina, tratava só acessório e o refluxo depois descia pela máquina, né? E era uma infeliz surpresa no pós-operatório de que o refluxo era inaparente na máquina porque ele estava sendo escoado principalmente pela acessória, né? Esse aqui é o restante do mapeamento deles apenas para verificar no conjunto, né? As safenas parvas sem refluxo e com calibres normais. E no lado esquerdo, como alteração, uma aplasia, e tendo aqui então um ramo em ponte, né? E aqui essa safena acessória lateral, que também tinha refluxo. Foi? Foi, tá certo, tá. Pode tocar. Tá bem. Então, era com relação a essa junção da safena acessória com a safena magna, pois eu tinha um colo aqui muito curto entre o aneurisma e a safena. O que fazer com o aneurisma, então, da safena acessória? E o tratamento, como que eu iria tratar o refluxo do restante da parte intrafacial, então, da acessória, da parte epifacial da acessória e, finalmente, com todas as varizes tributárias que vinham dependuradas nisso de cima até lá embaixo, né? E aí pensarmos nisso no tratamento então simultâneo ou faseado, o que é que nós podemos optar para cada um dos casos, né? E eu acho que eu posso seguir, né, Marconi? Você já falando com... Tá bem. Bem. Você tem que tirar o laser aí, esse apointe. Tranquilo. Bom, eu tenho feito o tratamento faseado já há 10 anos praticamente. Então, eu normalmente trato primeiro os troncos, né? Trato por ordem prioritária hemodinâmica. Então, no caso desse paciente, eu optei por fazer num primeiro tempo um endolaser da veia safena magna acessória, com anestesia tumescente exclusivamente, e logo abaixo do aneurisma eu tomei a decisão de também fazer um pouco de espuma através do catéter, pois eu queria ter certeza que o efeito principal que eu teria dentro do aneurisma não seria de uma coagulação, né, uma termocoagulação, mas queria ter certeza de fazer uma irritação suficiente para que eu tivesse uma oclusão total. E esse então foi o primeiro tratamento planeado, e eu dou isso por escrito para o paciente, com uma descrição da sequência de como nós iremos fazer o tratamento, com as técnicas previstas. O segundo tratamento seria então a flebectomia, com anestesia tumescente, depois ecoescleroterapia de espuma densa no ramo acessório, através de alguns acessos, e a escleroterapia com espuma densa também das varizes infragenianas. Esse daqui, então, foi do primeiro tempo, do laser do venoso. Eu optei aqui pelo de 980 nanômetros. Foi única e exclusivamente por uma questão de custo-benefício. Tenho uma experiência bem grande com 980, com a fibra de disparo frontal, uma Bear Fiber. E fiz o tratamento, então, com laser endovenoso apenas com anestesia local desde esse ponto aqui, apenas esses 15 centímetros, até logo acima então, do aneurisma. E aproveitei do mesmo momento, obviamente, também para fazer na perna direita, na safena acessória lateral. Isso aqui é no dia do tratamento, então, dia 10 de março, logo após o tratamento. Esse aqui é o ecodoppler de controle, que já mostrou a eliminação do refluxo da junção safeno-femoral imediatamente após a aplicação da técnica. Aqui é a imagem, então, no dia 17 de março, na revisão de uma semana, no 7º PO, onde nós temos aqui, então, eu direcionei
o transdutor para que nós pegássemos então a acessória e pudéssemos verificar então que o aneurisma tinha um aspecto aqui que era compatível, um aspecto muito mais fibróptico do que um aspecto coagulativo, né, que foi, digamos, considerei como um bom resultado, né. Foi feito então, portanto, apenas com anestesia tumescente e na média o lead ficou em 92 joules, porque no restante da veia eu devo ter utilizado possivelmente em torno de 60 ou 70 joules, mas na zona do aneurisma eu fiz um disparo adicional por causa do calibre dele, que era de 16 milímetros em pé. Então, na zona do seu aneurisma, eu apliquei aproximadamente 110 joules por centímetro linear. Esse daqui, então, é um exame já do 55º pós-operatório. Eu vou rodar aqui, então, o filme para a gente ver. Só um minutinho. Tem que tirar o laser point. Tem que tirar, né? Tem, aqui. Não roda o fio. Ok. Esse aqui, então, é o aneurisma dele, que tinha mais de 16 milímetros, né? Está corretamente fechado. Estamos medindo 7,6. A safena acessória está bem fechada, sem fluxo nenhum. A junção safenofemoral voltou a uma condição de normalidade. E essa safena magna direita logo abaixo. A junção safenofemoral. E temos aqui a magna, então, dele. A magna que não tinha refluxo. Agora eu vou posicionar para a acessória. Aqui. O refluxo, então, da junção drenava todo pela acessória, onde tinha, então, esse aneurisma. Tinha uma ectasia um pouquinho menor. E depois já temos aqui, então, a acessória totalmente fechada. Vou colocar uma secção agora transversal. Vamos lá, então. Temos lá a junção. E aqui a magna. Temos a junção e a acessória. Está lá o aneurisma. E aqui nós temos ela corretamente fechada até J mais 27, onde se torna, então, epifacial. Bom, então, nesse retorno dele, nós decidimos fazer, então, para estas varizes suas aqui superficial, resolvi fazer o tratamento com a flebectomia, também feita com anestesia tumescente, com baixa dosagem. Esse é o aspecto, então, imediato. E aqui nós já temos, então, o aspecto de uma semana depois do procedimento. Esse foi o tratamento, então, daquele segmento que fazia uma comunicação entre a magna na coxa e o restante da magna abaixo do joelho. Fizemos 3 acessos com a Bucate para eu poder injetar o medicamento em pequenas quantidades. E utilizamos aqui um polidocanol a 1%. Fizemos uma compressão excêntrica e a utilização da meia elástica medicinal. Esse daqui seria 11 dias após o tratamento, então, com espuma, e podem observar aqui o cordão pigmentado nesta zona, que era muito semelhante ao cordão que ele já tinha no pré-operatório, e, portanto, não houve nenhuma exacerbação da pigmentação local. E aí nós demos, então, início ao tratamento complementar com os tratamentos de escleroterapia. E para algumas varizes de maior calibre, como esta, eu dei a preferência por utilizar também o polidocanol a 1%, a espuma 1:3. Fiz 3 acessos, aqui está 1, aqui está 2, aqui está 3. Às vezes o motivo pelo qual eu prefiro fazer isso, eu vou mostrar até no tratamento seguinte. Podem ver aqui, parece uma cabeça de medusa. Eu, através do ecodoppler, eu posicionei nessas tributárias menores 10 agulhas, 30 G-meio, através da ecografia. Eu deixei todas elas posicionadas e dividi, então, portanto, os 6 mililitros que eu tinha de polidocanol para 0,6 em cada uma delas. E já explicando o motivo pelo qual eu fiz essa técnica, é porque muitas vezes, mesmo com uma boa marcação que a gente faz, quando a gente às vezes injeta a espuma no primeiro lugar, depois a gente vai tentar fazer uma outra punção, a espuma já passou por lá, já fez espasmo e a gente não consegue fazer um reforço da dose
eu sei que a espuma que eu injetei aqui, quando chegar lá, não vai ter o mesmo efeito. Então, em alguns casos como esses, que era uma confusão de tributárias nessa zona, eu preferi já puncioná-las todas e depois de puncionadas, então eu injetei em cada uma delas 0,6. Aqui fiz a aplicação, então não utilizei rolinhos nesse caso, em alguns pacientes eu tenho utilizado apenas kinesiotape, com larga e com um estiramento de aproximadamente 20%, e monto ela como se fosse escama de peixe, né? O tratamento seguinte dele, eu percebi que esta veia aqui que eu havia secado, aqui está em vermelho, mas não quer dizer que esteja totalmente com refluxo. Aqui foi só uma anotação que eu fiz, e não era propriamente refluxo. Mas o que acontece é que este ramo que nós tínhamos aqui, ele tinha um fechamento de aproximadamente 80%. Não ficou muito bom no tratamento ali com a espuma. Eu resolvi fazer então um tratamento complementar e forçar a espuma deste ponto aqui da magna para baixo. Então fiz uma punção com abocate nesta zona daqui e fiz a injeção de espuma também a 1% nessa parte distal, o que acabou por resultar muito bem. Também não se preocupe que aqui essa fenamostra em preto não é apenas uma codificação que eu utilizo, que é para só saber qual foi a zona quando eu injetei espuma, que logo após a injeção da espuma eu observei que havia espuma, mas não aconteceu nada com essa fena nessa zona. A espuma fechou corretamente essa parte de baixo desse ramo duplicado, que era bastante calibroso. Então, portanto, era esse outro ramo, esse ramo que nós tínhamos aqui na coxa. Aqui vamos. Bom, esse então foi o último tratamento que o paciente fez, que foi agora dia 18 de janeiro, onde nós só temos, por enquanto, para tratar estas varizes visíveis e essas aqui inclusive que já tem uma certa hiperpigmentação. E esse segmento aqui da veia ainda não havia sido tratado. É esse segmento que a gente enxerga aqui, ó. Não havia sido tratado ainda também. Nós fizemos o tratamento dele com a espuma a 1% também. Aqui a gente tem mais ou menos uma atualização do que ficou das veias dele, do que era do pré para o pós, o último aspecto que nós tivemos. E, portanto, nesse último tratamento, nós fizemos o tratamento desta veia com espuma, o tratamento destas varizes aqui, e o tratamento desta variz da frente. Então, esse paciente, praticamente nós, com esse tratamento, a gente deve provavelmente estar a encerrar o tratamento dessa perna e possivelmente eu já possa dar alta para ele retornar dentro de 1 ano, fazer um acompanhamento de evolução e verificar se está tudo ok.